Olá galera, aqui quem fala é Musashi Den e trago para vocês mais um tutorial completo de otimização para o Windows 7. Será um tutorial semelhante ao penúltimo tutorial sobre a otimização de Windows 7, só que com algumas pequenas correções e algumas dicas adicionais que eu tenho certeza que vocês irão gostar. Então, sem mais enrolação, vamos ao que interessa. Primeiro de tudo, recomendo que vocês criem um ponto de restauração no Windows de vocês, porque daí se por algum motivo você não gostar das otimizações que eu passar aqui, é só restaurar o sistema para o ponto anterior às otimizações, que tudo voltará a ficar como estava antes sem elas. Então vocês irão vir aqui até o menu iniciar, vão digitar restauração, e aqui na lista irão clicar em criar ponto de restauração. Daí logo em seguida essa janela irá se abrir, então é só você clicar em criar e dar um nome para o seu ponto de restauração. Daí em seguida clica em criar novamente. Feito isso, vocês irão baixar esse arquivo com a extensão .reg lá na descrição do vídeo, que vai servir para mudar de forma automática uma série de chaves e valores do registro do Windows, de modo a acelerar a abertura dos menus e das janelas no seu Windows com o mouse, desligar o Windows mais rápido, encerrar os processos e os programas mais rápido e assim por diante. Eu sempre passo esse arquivo para baixar nos meus tutoriais de otimização para o Windows, mas vale corrigir que nos vídeos anteriores eu havia enviado o modelo errado que tinha extensão .bat. Então até peço desculpas, pois o arquivo correto é esse daqui, beleza? É um arquivo .reg, ou seja, um arquivo executável que modifica o registro do Windows. Então é só baixá-lo, dar 2 cliques nele, lembrando que ele vai estar compactado. Daí aqui dentro é só entrar nessa pasta e dar 2 cliques nesse arquivo chamado execute para deixar o Windows mais rápido. Daí em seguida você clica em sim para confirmar e dá OK. Lembrando que é um arquivo limpo, tá? Não tem vírus. Eu vou escanear aqui para vocês verem. Daí você pode abrir ele com um bloco de notas para ver quais chaves serão modificadas no seu registro do Windows. Após isso, você irá até o menu iniciar, vai digitar regedit e vai dar Enter para modificar mais alguns valores adicionais no registro do Windows. Então aqui dentro do registro do Windows, você irá selecionar computador, irá apertar a combinação de tecla Ctrl mais a letra F para abrir a caixa de pesquisa, e aqui dentro dela você irá digitar menu show delay, daí em seguida vai dar Enter. Logo em seguida o regedit vai retornar as pastas onde aparece esse valor. Então você dá 2 cliques sobre ele, onde ele aparecer, e vai colocar o número 0 aqui dentro, dando OK em seguida para salvar. Após isso você aperta a tecla F3 do teclado e aguarda o regedit procurar o próximo valor com o mesmo nome, pois são vários. Daí quando achar, você faz a mesma coisa, dá 2 cliques no valor e coloca 0 dentro dele, clicando em OK em seguida. Daí logo após isso, aperta F3 novamente e faz a mesma coisa até que não retorne mais nenhum valor com esse mesmo nome no regedit. Esse valor chamado menu show delay serve basicamente para diminuir o tempo de abertura dos menus quando você passa o mouse sobre alguma janela que tenha esse tipo de menu, como ocorre, por exemplo, quando você clica com o botão direito do mouse na área de trabalho do Windows e aparece essa janelinha. Em seguida, aqui dentro do regedit, você irá navegar até esse endereço mostrado aí no print da tela. Daí aqui dentro de Prefetch Parameters, como de costume, nós iremos configurar o Superfetch e o Prefetch do Windows. Ambos são 2 algoritmos muito populares no Windows desde as versões mais antigas do sistema e que de forma resumida servem para deixar carregado na memória do sistema os programas mais utilizados pelo usuário, de modo a permitir que eles se inicializem mais rápido. Se por um lado esses 2 algoritmos podem deixar o sistema mais rápido e otimizado para abrir os arquivos e programas, em outros casos eles podem acabar causando o efeito contrário, deixando seu HD completamente lento de forma constante. Então se você perceber que o seu HD ficou lento ou está em 100% de uso por muito tempo, então seria bom você desabilitar completamente o Prefetch e o Superfetch do Windows 7. Então para desabilitar o Prefetch, você dá 2 cliques sobre Enable Prefetcher, daí aqui dentro você configura o valor dele como 0, que é o mesmo que desativado. Daí após isso você dá OK. Para desabilitar o Superfetch, é só dar 2 cliques sobre Enable Superfetch e fazer exatamente a mesma coisa. Coloca 0 e dá OK.
Daí caso você quiser ativar os dois novamente, é só inserir o número 3 em cada um deles. Próxima chave que você irá procurar aqui no Regedit é a System Profile, que aparece aí no print da tela. Então após você ter navegado até ela, você irá dar 2 cliques dentro do valor com o nome de System Responsiveness. Daí aqui dentro dele você irá alterar o seu valor para 10 e vai dar OK. Por padrão, o Windows reserva 20% da sua CPU para tarefas de baixa prioridade, deixando o restante da CPU disponível para tarefas com alta prioridade, como um jogo, por exemplo, ou um programa tipo AutoCAD, Photoshop. Então, colocando o valor 10 aqui dentro, você passa a ter 90% da sua CPU disponível para ser usada em tarefas de alta prioridade quando for necessário. Mais do que isso não tem como, pois o limite máximo aqui é 10%. Próximo passo será configurar os efeitos visuais no Windows 7. Você irá clicar no menu Iniciar, irá clicar com o botão direito do mouse em Computador e irá clicar em Propriedades. Quando essa janela se abrir, você irá clicar em Configurações Avançadas do Sistema, irá clicar na Guia Avançado e aqui em Desempenho irá clicar em Configurações. Aqui na guia de efeitos visuais, você primeiro irá marcar essa opção para desmarcar todas as caixas abaixo de uma só vez. Daí aqui embaixo você só irá marcar a caixa usar fontes de tela com cantos arredondados. Daí em seguida vai clicar em aplicar para aplicar as mudanças. Lembrando que essas modificações, embora deixarão o seu Windows 7 muito mais ágil, vai deixá-lo com essa aparência semelhante ao Windows 98. Então se você quiser agilizar a interface do Windows 7, mas deixando o sistema com um aspecto estético mais moderno, digamos assim, é só marcar a caixa usar estilos visuais em janelas e botões. Daí ele fica assim com esse aspecto mais moderno, mas sem ficar muito pesado. Eu particularmente sempre gostei de usar essa interface old school no Windows 7, então só deixarei marcado essa caixa usar fontes de tela com cantos arredondados, de modo que as letras na tela não fiquem com aquele aspecto de serrilhado. Então após customizar a guia Efeitos Visuais, você irá vir aqui na guia Avançado e vai clicar em Alterar. Daí aqui você primeiramente irá desmarcar essa caixa aqui de cima. Logo em seguida você irá selecionar seu disco local com o seu Windows instalado e vai marcar a caixa Tamanho Personalizado. Daí aqui é o seguinte, a fórmula perfeita para calcular o tamanho do arquivo de paginação no seu Windows é você pegar a sua quantidade total de memória RAM instalada, multiplicar por 1024 para transformar em megabytes e multiplicar esse valor em megabytes, respectivamente, por 1,5 e 3 vezes. Então vamos supor que você tem 2 GB de memória RAM instalado no seu computador, então você irá pegar esses 2 GB, vai multiplicar por 1024, que dá 2048 megabytes. Daí esse valor você irá multiplicar primeiramente por 1,5, que no meu caso dá 3072 megabytes. Esse resultado será o tamanho inicial que você irá inserir nesse campo. Após isso, você pegará o valor em megabytes calculado previamente, que no meu caso é 2048, e irá multiplicar por 3, que no meu caso dará 6144 megabytes. Daí esse valor você irá inserir em tamanho máximo. Após isso, você vai clicar em definir e vai dar OK. Se você tiver bastante memória RAM instalada no seu PC, tipo 8 GB, 16 GB, não irá fazer muita diferença colocar um tamanho muito grande no arquivo de paginação. Então você colocando o valor mínimo e recomendado pelo próprio Windows já está de bom tamanho. Mas caso você tiver pouca memória RAM, é de suma importância que você configure de acordo com a fórmula ensinada previamente para ter o máximo de desempenho, principalmente em jogos e programas pesados tipo AutoCAD, Photoshop e After Effects, pois eles costumam usar uma boa quantidade do arquivo de paginação, mesmo se você tiver bastante memória RAM instalada no sistema. Agora, se ainda assim você vier enfrentar algum problema com falta de memória virtual, é só voltar aqui e marcar essa caixa para deixar o Windows gerenciar seu arquivo de paginação. Mas configurando dessa forma como ensinei, você dificilmente enfrentará problemas com falta de memória virtual, principalmente em jogos, onde é bastante comum esse tipo de problema. Então, após configurar essa parte, você virá aqui na guia Proteção do Sistema e irá clicar em Configurar. Daí aqui é o seguinte, se você quiser desativar completamente a restauração do sistema, o que eu não recomendo fazer, é só marcar essa caixa e dar OK.
Dessa forma, você impede que seu HD em qualquer momento seja usado para criar pontos de restauração, o que pode fazer com que o seu sistema fique temporariamente lento dependendo da velocidade do seu computador. Já se quiser deixar a restauração ativada, o que é o recomendado, você irá marcar essa primeira caixa e vai configurar aqui embaixo um valor máximo de 10% da capacidade máxima do seu HD, que já é mais que o suficiente para criar vários pontos de restauração sem ocupar muito espaço no seu disco. Eu particularmente nunca enfrentei nenhum problema com a restauração do sistema, causando lentidão, então eu sempre deixo ela ativada, mas aí fica ao seu critério escolher entre habilitá-la ou não. Então após configurar essa parte, você dá OK e fecha todas essas janelas. O próximo passo de todos, como de praxe, será desativar o Windows Defender, caso obviamente você não usá-lo como anti-malware padrão do seu sistema. Se você, assim como eu, usa o Avast, o Malwarebytes, o AVG, o Kaspersky, o Norton ou qualquer outro antivírus do mercado, sinceramente não há necessidade de deixar o Windows Defender ativado, pois ele muitas vezes pode mais atrapalhar do que ajudar em alguma coisa, já que ele detecta muito vírus como falso positivo, ou seja, vírus que na verdade não são vírus ou que não danificam o PC. Então se você costuma baixar muito mod para jogos ou qualquer coisa do tipo, é bom desativar o Windows Defender. Então se você quiser desligá-lo por completo, você vem até o menu iniciar, digita Defender e clica sobre o Windows Defender. Aqui simplesmente clique em Ferramentas, Opções, Administrador. Daí aqui você desmarca essa caixa chamada Usar este programa. Daí após isso você clica em salvar para aplicar as mudanças e se aparecer algum aviso na tela você simplesmente ignora e fecha a janela. Fazendo isso você desativa o seu Windows Defender por completo. O próximo passo será desativar a verificação automática de atualizações do Windows Update, pois se você deixar o Windows Update verificar por atualizações automaticamente, isso vai fazer com que a sua internet fique temporariamente lenta, sobrecarregada, além de deixar o seu HD lento também, pois ele fica lendo bastante informações no disco para buscar atualizações para o seu sistema. Então imagina que você está lá no meio de um jogo e ele começa a se executar. Ninguém merece, né? Então você vai até o menu iniciar, digita Update, clica sobre o Windows Update, daí aqui você clica em Alterar configurações. E nesse menu suspenso, escolhe a opção Nunca verificar se há atualizações. Daí em seguida você dá OK. Se por acaso você quiser verificar atualizações manualmente, é só clicar aqui em Verificar se há atualizações e baixar as atualizações desejadas. Daí após desabilitar o Windows Update, você irá clicar aqui com o botão direito do mouse em cima desse ícone e irá clicar em Abrir Central de Ações. Daí aqui dentro você irá clicar em Alterar configurações da central de ações. Nessa janela você vai desmarcar essas 4 caixas, de modo que o Windows não fique mandando avisos o tempo todo aqui na área de notificação, senão ele fica pedindo para você reativar a verificação automática do Windows Update, fica pedindo para você reativar o Windows Defender, fazer backup, e isso é muito chato, né? Agora vamos configurar as opções de indexação do Windows. Só que antes de mexer nela, abra o seu Windows Explorer, vá em Opções de pasta e pesquisa, clique na guia Modo de exibição, e aqui habilite a caixa Mostrar arquivos, pastas e unidades ocultas, dando OK em seguida para salvar. Daí após isso você vai até o menu iniciar, digita Index e em seguida dá Enter. Automaticamente a janela de opções de indexação irá se abrir. Então aqui dentro dela você clica no botão Modificar, daí primeiro você desmarca essa caixa de arquivos offline, em seguida você expande o seu disco local, expande também a sua pasta de usuários. Daí aqui dentro você desmarca a pasta Default e Público. E aqui deixe marcada apenas a pasta do seu usuário atual, que no meu caso é Musashiden. O resto deixa desmarcado. Daí aqui dentro do seu usuário, se certifique de que a pasta AppData esteja desmarcada, pois ela costuma deixar a indexação muito lenta, pois dependendo de quantos programas estiverem instalados no seu computador, esta pasta fica sobrecarregada e lotada de arquivos diferentes.
O resto pode deixar marcado que não afeta em nada na performance. Obviamente você pode também desativar completamente a indexação do Windows. Eu não recomendo fazer isso, pois se você é do tipo que costuma pesquisar bastante no seu menu iniciar por algum programa, é sempre bom deixar a indexação ativada para tornar a pesquisa mais rápida. Agora, se você não tem o costume de pesquisar no menu iniciar, então você pode simplesmente desmarcar absolutamente tudo aqui dentro da indexação do Windows, tá? O que vai acontecer é que no caso de um HD convencional, a pesquisa vai ficar muito lenta, então seu Windows vai perder tempo à toa lendo todo o disco para buscar uma informação, mas aí fica ao critério de cada um. Eu só recomendo que você desabilite a indexação por completo, caso ela venha te atrapalhar, deixando o HD muito lento. Então, após configurar tudo certinho aqui dentro, é só dar OK e fechar todas as janelas. Próximo passo será personalizar a inicialização dos programas instalados no seu sistema. Você vai até o menu iniciar, daí aqui você digita msconfig e aperta Enter. Na janela que abrir, você irá navegar até a guia Inicialização. No seu provavelmente vai ter vários programas, então eu recomendo que você desabilite o máximo possível, deixando apenas ativado aqueles que são vitais para o sistema, como seu antivírus, por exemplo. Qualquer outro programa dispensável que você abre uma vez ou outra, como o Torrent ou o Steam, por exemplo, seria bom você desativar a inicialização automática, pois quanto mais programas iniciando junto do Windows, mais lenta se torna a inicialização do mesmo. Então, após desativar a inicialização automática dos programas desejados aqui na lista, você irá clicar na guia Inicialização do sistema. Daí aqui em tempo limite, caso você tiver o seu Windows 7 instalado em modo Dual Boot com outro sistema, tipo Windows 8 ou Windows 10, e quiser que o bootloader inicie o seu Windows 7 mais rápido, você coloca um tempo bem curto aqui, tipo 10 segundos. Agora, se você só tem um sistema instalado no seu PC, não precisa mexer nessa opção, pois não mudará nada. Então, após modificar tudo nessa janela, você vai clicar em OK. Daí ele vai perguntar se quer reiniciar o computador, daí por enquanto você não reinicia. Próximo passo, você irá até o menu iniciar, vai digitar desfrag e vai dar Enter. Aqui no desfragmentador, você irá clicar em configurar agendamento, irá desmarcar essa caixa e dará OK. Assim você impede que a desfragmentação seja feita de forma automática. Mas para sempre ajudar a manter o seu Windows mais rápido e funcionando com o máximo de desempenho, é de suma importância que você venha aqui e desfragmente o seu disco manualmente. O último passo de todos será desabilitar alguns serviços do Windows. Então você abre o menu iniciar novamente, digita serviços ou digita services.msc e dá Enter. Daí espera a janela de serviços do Windows se carregar. Daí aqui na janela de serviços vai aparecer essa lista enorme, mas para falar a verdade, não há necessidade de desativar um monte de serviços igual no Windows 10, pois aqui no Windows 7 eles são bem otimizados e não são invasivos. Os únicos que eu recomendo desabilitar totalmente é o serviço de spooler de impressão, caso você não usar nenhuma impressora no seu computador, e o serviço de relatório de erros do Windows, para evitar que a janela dele fique aparecendo quando algum programa der problema. Até porque ele vai criando alguns arquivos chamados de dump files, que eu não vou explicar aqui agora, pois é muito complexo. Então você irá procurar ambos aqui na lista, daí você vai dar 2 cliques sobre cada um deles e vai configurar o tipo de inicialização deles como desativado. Caso você quiser desativar mais serviços nessa lista, eu vou estar deixando um link de um arquivo de texto que eu criei, na qual contém uma lista de todos os serviços do Windows que você pode desabilitar completamente de maneira segura. Então basta que você leia o que cada um deles fazem e desabilitar cada um de acordo com a sua preferência. A partir de agora eu estarei passando algumas dicas adicionais de programas que você pode estar instalando e usando para otimizar o seu Windows ainda mais, maximizando a sua performance, principalmente se você for um usuário do Windows que tem pouca memória RAM instalada no seu computador ou que tem um processador muito fraco, com poucos núcleos. O primeiro deles é esse programinha chamado Process Lasso. O Process Lasso é um programinha leve e ao mesmo tempo robusto, que serve basicamente para gerenciar e ajustar de forma dinâmica as prioridades dos processos abertos na sua CPU, otimizando cada um deles de modo que você tenha total performance e fluidez no seu sistema. Ele é semelhante ao Process Tamer, que eu havia indicado nos vídeos mais antigos, mas é muito mais moderno e atualizado que o mesmo.
Então na prática, usando ele, você pode dizer adeus àqueles travamentos constantes causados por alguns processos do Windows que fica puxando 100% da sua CPU e que muitas vezes fazem o teclado travar, o mouse travar, ou até mesmo fazem o computador ficar reiniciando aleatoriamente. Então se você sofre com esses problemas, esse programa foi feito especialmente para você. Fora a CPU, ele também pode gerenciar sua memória RAM de forma totalmente inteligente e impedir que algum processo ou serviço qualquer fique consumindo boa parte dela de forma indesejada. Então se você costuma usar o seu Windows exclusivamente para jogos, então esse é mais um motivo para usar esse programa, pois ele tem várias configurações e um modo voltado exclusivamente para jogos e que deixa a sua CPU 100% otimizada para que você tenha o máximo de desempenho nos seus jogos abertos, de modo que nenhum outro processo possa interferir e causar lag ou queda de frames dentro do seu jogo. Então lá na descrição do vídeo eu deixarei 2 links para vocês efetuarem download. Um é para a versão 32 bits e o outro para a versão 64 bits do programa. Então você irá escolher e baixar de acordo com a arquitetura do seu Windows. Após baixar, você vai executar e vai instalar esse programa normalmente. Daí quando aparecer essa janela, você deixa tudo marcado como está, tá bom? Não precisa alterar nada nessas partes. Então após ele ser instalado e se abrir, você clica em fechar aqui nele que ele ficará aberto em segundo plano na sua área de notificação, fazendo todo o trabalho dele sem te atrapalhar em nada. Daí quando você for abrir algum jogo qualquer, ele automaticamente detecta o jogo e já entra em modo de alto desempenho, deixando a sua CPU totalmente pronta para funcionar na frequência máxima. Se você costuma jogar games da Steam, então esse é mais um motivo para usar esse programa, pois ele reconhece automaticamente jogos da Steam e otimiza sua CPU de forma totalmente inteligente para que você tire máximo proveito dela dentro do seu jogo. Caso ele não reconhecer o seu jogo e você quiser que toda vez que um determinado jogo for aberto, o Processless ou coloque ele no modo de desempenho, então você vem aqui em opções, configurações de modo de desempenho e clica em processos designados com jogos ou multimídia. Daí aqui você clica nesses 3 pontinhos, procura pelo arquivo executável do seu jogo, na pasta onde ele foi instalado, e clica em abrir. No meu caso eu vou escolher aqui um arquivo executável qualquer, pois no momento eu não tenho nenhum jogo instalado no meu PC, mas não tem nenhum segredo. Você seleciona o arquivo executável do seu jogo, daí logo em seguida clica em adicionar e dá OK. Ou você pode também abrir o seu jogo, daí depois de aberto você minimiza a janela dele, abre o Processless, clica com o botão direito no processo do seu jogo e clica em classificar como um processo de alto desempenho. Beleza? Lembrando que você pode fazer exatamente a mesma coisa para um programa qualquer que exija o máximo de desempenho da sua CPU. Já se você estiver usando o Windows no computador ou notebook com pouquíssima memória RAM, tipo 1 GB ou 2 GB de memória, ou costuma enfrentar aquele probleminha chato de falta de memória RAM disponível no seu Windows, então você irá vir aqui em opções, configurações do Smart Trim, configuração avançada. Daí aqui é o seguinte, galera, você vai habilitar o Smart Trim primeiramente. Lembrando que o Smart Trim ele é o gerenciador de memória RAM do Processless. Aqui você irá selecionar a porcentagem de carga mínima para o Smart Trim entrar em execução. Então vamos supor que você está jogando e o uso da memória RAM sobre para mais de 70% do total da sua capacidade. Só que ao mesmo tempo outro processo qualquer do Windows começa a ocupar uma boa parte da sua memória RAM, deixando ela totalmente sobrecarregada e lenta. Então colocando o valor em 70%, sempre que sua memória RAM ficar com o uso acima disso, o Smart Trim vai analisar os processos que não estão ativos e vai pegar de volta o espaço alocado na memória por eles para não afetar o uso da memória RAM pelo seu jogo. Já essa segunda caixa aqui embaixo você configura a quantidade de espaço mínimo na memória alocada por um processo qualquer para ele ser encerrada pelo Smart Trim. Então se eu colocar aqui por exemplo 1000 MB, toda vez em que a memória RAM ficar com o uso acima dos 70%, o Smart Trim vai liberar o espaço usado apenas pelos processos em segundo plano que estiverem alocando acima de 1000 MB da memória RAM. Obviamente esses valores são só como exemplo, tá? E você pode configurar isso aqui da maneira que você quiser. Por padrão, o Smart Trim faz uma limpeza automática da memória RAM a cada 15 minutos, caso for necessário. Mas você pode vir aqui nesse menu e alterar a frequência de limpeza escolhendo um desses intervalos. E em relação ao funcionamento dessa ferramenta, pode ficar tranquilo que o Smart Trim usa um algoritmo extremamente eficaz que gerencia a memória RAM de forma totalmente inteligente, passando processos em segundo plano que estiverem parados para o arquivo de paginação do Windows. E isso só quando o limite mínimo que você configurar for atingido, senão ele não faz nada, beleza? Então configurando tudo certinho aqui, é só dar OK.
Então, após configurar o Process Lasso, como eu ensinei, é só esquecer dele e deixar ele trabalhando numa boa em segundo plano, que daí você irá sentir a diferença ao longo do tempo. O próximo programa que eu recomendo vocês instalarem e que jamais pode faltar de forma alguma no Windows é o CCleaner. É de suma importância que pelo menos uma vez por semana você faça uma limpeza completa dos arquivos temporários e do registro do seu Windows para maximizar a performance do sistema. Eu tenho um tutorial completo ensinando a usar todas as ferramentas e funções dentro do CCleaner, então vou deixar um link desse tutorial lá na descrição do vídeo. Daí caso você quiser aprender a configurá-lo e dominá-lo de forma completa para otimizar o seu PC ainda mais, é só clicar no link da descrição e assistir o tutorial por completo. O próximo programa, que também não pode faltar jamais no seu Windows, é o Driver Booster. O Driver Booster é um programinha muito famoso da Iobit que serve para atualizar todos os drivers já instalados no seu Windows de forma totalmente simples e descomplicada com um único clique do mouse. É de suma importância que você sempre mantenha os drivers do computador atualizados para evitar qualquer problema com lentidão e travamento, principalmente quando você usa o Windows para jogar, pois quando um driver recebe atualização, certamente alguma falha foi corrigida ou alguma novidade foi implementada nele de forma a otimizar o seu funcionamento ainda mais. Em relação ao Driver Booster, eu também tenho um tutorial completo ensinando a atualizar os drivers com ele, mas como é necessário ativar ele primeiro e configurar algumas opções na sua janela de configurações, eu não vou passar o vídeo completo aqui, pois vai ficar muito extenso e muito confuso, então é só acessar o link lá da descrição do vídeo, assistir o tutorial por completo, que eu garanto para você que você irá aprender a configurá-lo e usá-lo de forma completa nos mínimos detalhes, beleza? O último programa que eu também sempre recomendo usar no seu computador é o TCP Optimizer. O TCP Optimizer é um programinha leve e maravilhoso que serve para otimizar sua conexão com a internet de modo a deixar a sua conexão ainda mais turbinada. Mas como é um programinha um pouco complexo de usar, com vários menus e opções diferentes, eu também estarei deixando um link na descrição do vídeo para você assistir com bastante calma o tutorial e aprender a otimizar sua internet ao máximo possível. Você não vai se arrepender, então clica lá, assiste, beleza? Então após fazer todas essas modificações no seu Windows, baixar e instalar o Process Lasso, o Driver Booster, o TCP Optimizer e o CCleaner, você vai reiniciar o seu PC para aplicar todas as mudanças. Daí, meu amigo, logo de cara eu garanto para você que você já irá notar uma melhora absurda na performance do seu sistema, beleza? Só que aquela coisa, se por algum motivo você suspeitar que todas essas otimizações deixaram seu Windows mais lento, então simplesmente volte no painel Sistema do Windows, clique aqui em Proteção do Sistema, Restauração do Sistema e restaure o seu sistema para o ponto anterior que você havia criado previamente. Daí tudo vai voltar a ser como estava antes. Todas as configurações que você fez serão revertidas, os programas serão desinstalados e as configurações do Regedit vai voltar para o que estava antes. Beleza? Mas se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like, que me ajuda bastante, e compartilhar o tutorial com seus amigos, beleza? Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.